TV HBR, o canal mais habilidoso do Brasil. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui, na primeira vez, testando o estúdio da TVH, TV HBR, TV do Habilidoso. Aqui o tema hoje é a importância de Simón Bolívar para a Venezuela. A entrevistada de hoje, diretamente da Venezuela, é a companheira Libertad Velasco, embaixadora da Venezuela no Fórum Internacional dos Municípios BRICS. Libertad, seja bem-vindo e 30 segundos nas suas considerações iniciais para falar um pouquinho de você. Parabéns para todo o Brasil e para o mundo inteiro que acompanha este programa, libertário também. Eu sou Jean Lisbeth Libertad Velasco, venezuelana, política, comunicadora social, fundadora do Partido PSUV e da juventude do Partido PSUV, com 23 anos de experiência de governo nacional, a maioria deles na área do ensino universitário e, mais recentemente, com uma especialidade em economia política. Estou trabalhando nesta experiência de comunicação de negócios do Fórum Internacional dos Municípios BRICS. Este é o meu segundo ano como embaixadora para a Venezuela, deste Fórum de Comunicação de Negócios criado pelos 5 BRICS para abrir as possibilidades de desenvolvimento local e regional, não só para esses 5 grandes, sino também para os mais de 60 países que fazem parte dos BRICS Plus, uma forma de economia emergente em que os povos podem, pela própria conta, desenvolver-se e trabalhar juntos para um mundo melhor. Muito obrigado. Então, gente, a partir de agora, nós estamos diretamente na TVT, Barão de Tararé, Democracia Participativa e Sindicato Mova-se. Aqui conosco já presente também o Luciano, diretamente do Rio de Janeiro. Luciano, seja bem-vindo. Também a companheira Elisaura, que é membro, né, do canal. Né? Obrigado por ser membro, contribuir e ajudar. Então, Elisaura, a gente está aqui na primeira live, no primeiro teste no estúdio presencial. Aqui também conosco está o nosso amigo, o professor Pedro Arturo Rojas, né, escritor, sociólogo, doutor, né, que vai comentar um pouco também suas considerações iniciais e vai comentar e ajudar a fazer as perguntas do programa. Professor, seja bem-vindo, obrigado pela presença. Boa tarde, Carlos, e boa tarde aos amigos da audiência. Também uma boa tarde para a nossa convidada Libertad Velasco. Escuché parte de su biografía, muy interesante, y su trabajo en favor del desarrollo y de la unidad latinoamericana. E vocês que estão aí na TVT ou nas páginas compartilhadas, faça como a Elisaura, venha aqui no canal, mande sua mensagem para a gente ler diretamente aqui. E sem mais delongas, passar para a entrevistada Libertad, para que ela fale diretamente da Venezuela, um pouco, 2 minutinhos, quem foi Simón Bolívar para ela, resumir um pouco. Contigo. Simón Bolívar tem para nós um significado maior do que o mundo pode imaginar. Ele não só é o pai da República Bolivariana da Venezuela, é o libertador de 5 nações da América do Sul. Ele teve a grandeza de criar um exército libertador, voluntário, para combater e para sacar do nosso território ao Império Espanhol, bajo a ideia de que nós merecemos governar por nossa própria conta. Ele foi o inspirador da Revolução Bolivariana 200 anos depois do seu nascimento, e é para poder expandir no mundo inteiro a ideia da autodeterminação dos povos, a multipolaridade, para falar da paz e da importância da união dos países em igualdade de condições para construir esse mundo que nós merecemos e que o capitalismo, que os piores erros e a guerra não estão deixando construir, e com a participação aberta dos povos. O libertador tem para nós um significado importante, porque foi alguém, desde muito jovem, esperto
nas grandes ideias democráticas liberais do mundo. Ele foi inspirador das primeiras leis sobre direitos humanos na Venezuela, para colocar o fim da escravidão, para combater a corrupção, uma das preocupações principais da forma de governar desse libertador que nós temos, para criar a possibilidade de desenvolvimento na própria mão, e partindo das fortalezas que tem nossa geografia. Foi um internacionalista com muitas habilidades. Ele, ainda mais de ser um grão militar, ganhador, reconhecido mundialmente e estudado na doutrina militar do mundo inteiro até hoje, ele também foi um grande governante. Então, para nós, neste ciclo, ele continua sendo uma inspiração para os jovens, para os meninos, para os adultos, como o melhor referente que se pode ter para o exercício do poder. Para nós, os venezuelanos, falar de política e de poder não é uma coisa nojenta, é uma coisa placenteira, feliz, e também é graças a ter um exemplo como o que Simão Bolívar deu e a geração dos libertadores deram para nós, porque se nós despreciamos a política como forma de exercício humano, vamos ser governados por pessoas ruins. Então, ter esse exemplo vivo, e que nós conhecemos desde que somos umas crianças pequenas na escola, sua história, o seu pensamento, suas ideias para o mundo, de um mundo em paz, são bem importantes para formar o caráter dos venezuelanos, para a visão estratégica frente ao mundo inteiro, e também para construir moralmente melhores cidadãos. Ele não gostava de ser chamado pelos cargos, ele gostava de ser chamado como cidadão, quando não era chamado libertador. Então, cidadão é o melhor que ele nos ensinou a ser aqui. Obrigado. É uma pequena introdução, mas agora eu quero que você fale qual a importância dele para a Venezuela em si, na saúde, na educação, e depois a gente passa a palavra para o professor Pedro. Aí você fez uma contextualização, gente, de quem foi Simão Bolívar para a América Latina de uma forma geral também. Agora, somente dentro da Venezuela, por que ele é tão querido, o que ele mudou realmente nas relações sociais, de quando ele viveu ao dia de hoje, o legado dele prevalece vivo? Bom, nós vivemos com a colônia uma parte de extermínio dos povos originários, e é uma perda enorme de valor cultural, da riqueza de quem nós fomos. E com Simão Bolívar e com a geração que ele formou, nós pudimos ser independentes da colônia espanhola. A Venezuela não tinha o privilégio dentro das colônias espanholas aqui na América do Sul. Nós fomos chamados de capitania geral, e a capitania geral, dentro da hierarquia, nos colocava em uma posição que não favorecia as possibilidades de desenvolvimento da República. Eles só estavam para pegar e roubar as riquezas naturais venezuelanas e deixar ao povo com fome, sem educação. Quizá uma sorte distinta viviam lá os países como a Colômbia, como o Peru. Não existia a Bolívia nesse momento, não existia Panamá nesse momento, porque ainda esse território era parte da Colômbia, e nós começamos a ter essa identidade importante de ter nossas próprias nações e o direito humano de governar-se quienes nasceram neste território por conta deles, e não de um império que estava tão longe de nós e que não podia preocupar-se por nós. Hoje é muito fácil falar de democracia no mundo, mesmo que alguns países que dizem viver em democracia não tenham essa experiência. Mas é muito importante reconhecer a coragem e a preparação política que tinha essa geração 200 anos antes para ter tanta claridade e saber que eles podiam, seja pela via da guerra ou pela via da paz,
eles podiam sacar ao governo daqui, dos espanhóis, e demonstrar que nós somos capazes de controlar nossas próprias repúblicas. Colocaram acima dele o temor de que ele queria se tornar um ditador, e nada parecido isso. Onde ele chegava com a espada libertadora, ensinava a criar suas próprias constituições, suas próprias regras de governo. E a educação era a principal preocupação do Estado inteiro. Ainda, neste século XXI, nós temos dívidas enormes, grandes, na América Latina inteira, com a educação do povo. Nosso modelo de educação primária e secundária venezuelana se chama de bolivariano, porque é essa forma em que nós não só ensinamos áreas do conhecimento, nós formamos principalmente cidadãos, com a preocupação grande deles amadurecer para governar bem a Venezuela. E nós convidamos a quem não teve um libertador em sua história a estudar a história do nosso, porque é uma grande esperança nesses momentos em que o mundo inteiro está ameaçado de novo por guerras. Nós não tomamos o caminho de guerra com o libertador da mão para dominar, sino para liberar, criar a democracia que não existia nas colônias e deixar nas mãos deles o governo próprio. Então, ainda, essa lição que ele deu é uma lição que alguns países no mundo não han aprendido e poderiam se inspirar em esse grande pai da República que nós tivemos, que com o mesmo zelo que cuidava aos homens do exército, cuidava aos meninos e deixava até formas melhores de formar a um menino ou uma menina até chegar a adulto. Ele moralmente representa os melhores valores que um venezuelano poderia ter, porque a retitude formava a integridade, um compromisso fundamental na pessoalidade de Simão Bolívar. Você está me escutando? Você está me escutando, Libertar? Alô? Sim. Som? Sim. Agradeço essas considerações iniciais aí, também falando um pouco sobre a importância do Simão, que ele, para você e para a Venezuela, não foi um ditador, né? Há controvérsia, depois a gente vai perguntar um pouco mais sobre isso, mas eu vou agradecer aqui o Luiz Fernando de Freitas, que está falando diretamente do canal da TVT, né, que é a TV do Trabalhador aqui no Brasil. Então, mandar um alô para toda essa galera e dizer que vem aqui conhecer a TV HBR, inscreva-se no canal e torne-se membro. Passar a palavra para o professor Pedro Arturo agora, para ele comentar e fazer uma pergunta. A gente bater um papo assim mais contraído, cada um fala 2, 3 minutos. Bueno, primero quiero parabenizar a Libertad porque fala português fluentemente. Parabéns. Obrigada. Muito bom sim, o resgate que ela faz da importância do pensamento de Simão Bolívar. Antes de ontem, eu li um breve livro sobre Simón Bolívar, escrito por Manuel Pérez Vila, y impresiona de una parte su biografía en el aspecto pessoal, mas también otro aspecto bien particular es la extraordinaria perspectiva, digamos así, histórica que Simón Bolívar ya posuía no inicio del século XIX. Él ya entendía claramente, por ejemplo, que América Latina o América Hispánica, ¿no? O Ibérica, debería se unificar perante a posibles intervenciones de países de Europa, ¿no? Que eran colonialistas en ese momento y de primera experiencia asustadora, vamos a decir así, para América Latina, na cual o governo dos Estados Unidos, ¿no? Toma parte do território do México em 1820. Então, Bolívar tinha essa visão de que nossos países eram, como você falou, criança, não? Não tinham um sistema rodoviário que unificava de comunicações, não tinha um governo centralizado.
E Simão Bolívar, além de ser um líder militar, eu acho que um aspecto importante a destacar é a importância que ele dá ao desenvolvimento da democracia e o fato de que ele mesmo elaborou constituições, por exemplo, a Constituição da Bolívia, não? Foi elaborada diretamente por Simão Bolívar. Então, ele era muito mais que um militar e com esse título de libertador, que tem em Colômbia, por exemplo, de 900 municípios que tem o país, cada município tem uma praça Simão Bolívar, não? Incluindo a capital da República. Então, é realmente uma personalidade marcante no século XIX e os ideais, o ideário dele ainda estão colocados sobre a mesa como um desafio para a América Latina. Não é que a América Latina possa se unificar contra outros países, mas que unificando a América Latina pode ter relações de menor desigualdade. Por exemplo, com o bloco europeu, União Europeia, com o bloco norte-americano, com a crescente influência dos países do leste asiático, particularmente da China. Então, essa é uma visão que Bolívar, já em 1820, quando estava em Haití, lançou em Jamaica a proclama sobre o futuro da América. E antes, pouco antes de falecer também, deu uma declaração muito importante sobre o futuro de estes países que estavam recém se constituindo como repúblicas, não? Na verdade, a independência latino-americana consolida, digamos assim, a formação das nações no mundo inteiro. E a consciência e a lucidez de Simão Bolívar em mostrar a importância da unidade. Agora, eu queria só finalizar com uma frase que diz assim: tão potente é o poder da unidade que pode iluminar o mundo inteiro. Então, nesse momento, o mundo no século XXI, já encaramos não só a unificação continental, mas a própria unificação do planeta como um país. Esse é outro desafio de um conceito que poderíamos chamar cidadania mundial. Também estamos, como disse a humanidade, engatinhando para esse futuro luminoso da humanidade. Obrigado. De nada, professor, obrigado pela contextualização. Agradecer aqui a nossa amiga Maria de Lourdes. Boa tarde, diretamente do Paraná. Obrigado pela presença. Libertado, você que vai fazer 2 minutinhos de comentário, eu vou te deixar sozinho na tela, né? Ampliada, quando eu baixar, você sabe, é meu tempo, porque a gente está correndo, já está com 18 minutos. Contigo. Bom, eu estava propondo esta fala sobre Simão Bolívar porque estamos começando, neste mês de julho, o aniversário do natalício desse grande herói. Então, é uma forma de honrar e celebrar a vida desse grande da história, cujo pensamento ainda tem muita vigência. Como o professor explicava, depois de ler o livro sobre a biografia de Bolívar, não estamos falando de um militar só. Estamos falando de um luminoso homem da história mundial que colocava o valor da união, não só da integração, da união como o valor maior que pode ajudar a nossos países a crescer por acima dos nossos sonhos. Essa foi a sua principal preocupação e é o legado que ele deixa para as juventudes, para os homens e mulheres deste século, e não é coisa fácil de construir. Temos intentos recentes, ao começo do século XXI, no nome desse libertador, para construir alianças com nossos próprios olhos, como a CELAC, UNASUR, são esforços inspirados em Simão Bolívar, que nos dão solidariedade também a nossas nações, nesse momento do mundo, em que não só a guerra, também o capitalismo submete a nossos cidadãos a condições que ninguém deveria viver e a sofrer por conta de governos que não
terminam de compreender a responsabilidade que eles têm sobre a vida, a integridade e a suprema felicidade social, que é um conceito bolivariano associado à democracia e à forma de governo. Então, eu deixo nesse aniversário bolivariano esse conceito de suprema felicidade social que deve ser criada por um governo justo, porque a justiça social é o maior legado, a parte da União, que nós recebemos dele. Foi 24 de julho de 73, salvo engano, né? 1873. Assistindo o filme, temos o filme O Libertador, né? Vale a pena assistir. Tem um seriado na Netflix também, Bolívar, também vale a pena assistir. Mas temos algumas diferenças no filme, sabe, Libertar, e quem nos assiste. No filme, ele mostra que Simão Bolívar morreu quando estava desiludido, né, pelas traições, né, no filme, no seriado, e já doente devido à umidade eu acho que ele estava na Colômbia, não salvo engano, né, Santa Marta, Colômbia, sim, ele morre aí, 17 de dezembro de 1830. Ele ia voltar para a Venezuela e foi impedido de voltar para a Venezuela porque as fake news, né, que eram os boatos, que já existiam, só não na internet, mas tinha jornais e boca a boca, dizia que ele queria implantar, né, o reinado, né, na Venezuela novamente. Então ele não teve o salvo-conduto para voltar para lá e morreu quando ia para Paris, né, numa localidade lá da Colômbia ainda, né. Já no filme Libertador, diz que ele iria para a Venezuela, iria voltar para as Reconquistas, quando antes de ir num navio lá, né, ele foi, não mostra ele sendo morto, mas conclui-se que ele foi morto. Então, qual a verdade? Simão Bolívar, e o Hugo Chávez pediu para fazer uma autópsia no corpo dele, que essa mesmo foi inconclusiva. Para os venezuelanos, para você que é libertadora, Libertar, que está na luta aí do lado do Maduro, eu vi as fotos, parabéns pela luta, né? Qual a versão de vocês aí da Venezuela, de Simão Bolívar, da morte dele? Ele foi envenenado? Ele morreu de tuberculose, né? A pesquisa que fizeram os cientistas de distintos lugares do mundo, mas também um grupo de mulheres científicas venezuelanas que estivessem nesse comitê, a conclusão não é tuberculose, mas é uma doença dos pulmões. E tem muita explicação de como ele viveu a sua vida. Ele passou a maioria do tempo de sua vida jovem e adulta acima de um cavalo, nas montanhas da serrania, nas montanhas altas que nós temos entre a Venezuela e o Peru, que algumas delas têm alturas de 2.000 metros até 4.000 e mais metros, o frio demais, por dias e dias, que não tem rodovia, não tem rua, tinha que passar por terra, sem a proteção devida, com o exército acompanhando. Alguns deles morriam nesse frio, nesse combate pela liberdade, cruzando montanhas para uma batalha cada vez contra o Império Espanhol, melhor equipado de armas, de alimentos, de tecnologia militar, e essa forma de vida poderia matar a qualquer, mesmo sem uma doença. Ele não só foi deformado o seu corpo pela guerra, sofreu por não descansar suficiente, porque ele curou quando tinha 23 anos, ante os restos mortais da sua família, quando tinha apenas 21 anos, ele jurava que não descansaria o seu braço até libertar todo o continente. Então, ele, mesmo quando ficava doente, não parava. E parte desse estilo de vida que também tive nosso líder, Hugo Chávez. Hugo Chávez, até enfermo de câncer, estava trabalhando fortemente por a saúde do nosso povo, a redenção do nosso povo. Então, inspirado nele, acho que essa forma de não cuidar da saúde, por colocar por cima os interesses da pátria, foi quem tirou a vida do libertador e também do segundo libertador de nosso país, que é o comandante Chávez. Vou passar aqui a palavra para o professor. Professor, será que se a Tereza, né, a primeira mulher dele, a Maria Tereza, né,
não tivesse morrido tão nova, ele tinha ficado nas suas terras, ou ele só foi para a luta porque ela morreu, se desiludiu e foi ter uma causa da vida? Ou foi o professor que fez com que ele se soltasse e fosse para a luta como ele foi criado, Sr. Pedro? Não tem uma única factor. Tive muita influência o preceptor dele, me parece que era um tio. Além do mais, a família de Bolívar fazia parte, digamos assim, de uma classe abastada, não? Em Caracas. Então, tinha muito contato cultural com a Europa. E então, qual é a pergunta que você fez? Foi o amor, a morte, a desilusão após a morte que levou ele a ter uma causa de vida, já que não. Ou foi realmente o professor, né? Que ele tinha um professor que foi ali... Simão Rodrigues. Simão Rodrigues. Adestrou ele para a luta. Não, o falecimento da esposa foi doloroso para Simão Bolívar, porque parece que foi um ano depois do casamento. Sim. Foi por conta de uma febre. E temos que lembrar que a medicina, nesses anos, não tinha nem antibiótico, nem muita coisa para ter resolvido os problemas de saúde de alguém. Então, as condições que essa geração tinha que viver e as doenças com as que tinha que brigar, não só com o Império, também com bichos que não podia combater no campo da saúde, já era um milagre ultrapassar os 40 anos. Sim, eu queria acrescentar alguns detalhes, vamos dizer assim, sobre a biografia. Bolívar era uma pessoa que vivia intensamente suas ideais. Tinha uma formação, digamos, escolar ou acadêmica excelente. Conheceu Paris, conheceu Itália, Roma. Estive nos Estados Unidos, estive no Jamaica, em República Dominicana. Não, desculpe, onde está? Haití, em Haití, quem ofereceu apoio a ele. Então, ele tinha essa vivência muito forte, além da influência dos iluministas e digamos assim, do republicano da Venezuela, entre eles seu tio, não? O Simão Rodrigues. Todos esses fatores tornaram ele a fazer esse juramento, esse compromisso com a liberdade da América Latina. Agora eu queria destacar um fato interessante. Bolívar sempre defendia a liberdade dos escravos. E lendo a biografia, a parte individual dele, ele foi amamantado por uma negra, porque a mãe dele faleceu quando ele tinha pouca idade, não? Poucos meses. E o pai faleceu depois. Meses ou 4 anos? Que no seriado mostra que ele tinha 4 anos, mais ou menos. Mas ele tinha 4 anos. Ele perdeu o pai e a mãe muito cedo. Ele perdeu o primeiro pai e depois a mãe também por conta de doença. E ela ainda era muito jovem. Então, uma coisa também para destacar. Algumas vezes, quem fica sem pais, o pronóstico que a sociedade, no mesmo século XXI, faz acima deles, é que vai ser um fracassado. E ele estava muito lejos de ser algo assim. Esse homem que fica sem pai e sem mãe, cuidado por irmãs e irmãos pequenos também como ele, encontra um refúgio na educação que davam os maestros na sua vida. Não tinha só um maestro. É verdade que a educação de Bolívar era uma educação universal. Ele não só conhecia das ciências, falava várias línguas, e por isso, na causa libertadora, quando ele buscou apoio fora das nossas fronteiras, causava muita impressão por o conhecimento que ele tinha da história mundial. E ele falava dessa forma de governar para nós mesmos desta maneira. Eu já conheci tudo quanto podia ser conhecido das formas do governo e das formas do poder no mundo inteiro. E nenhuma dessas que já conheci na história mundial dá para decifrar a fórmula de homem e mulher em liberdade. Então, nós temos que criar nossa própria forma do governo, porque para liberar os povos, nada do que já estudei serve. É um homem que conhece a história do mundo, mas não dá como suficiente.
e ele busca essa forma de poder e de governar que dá liberdade para os povos. Ainda hoje, é um pensamento novo, luminoso para o mundo. E para o professor completar, passar a palavra para ele, ele tinha um poder de fala muito, de persuasão muito grande. Você vê que nos documentários, né, ele conquistava a tropa dos outros que não queriam lutar. Professor, só não tinha concluído a pergunta, aí que eu fui interromper, porque a gente tem que falar diretamente para esse microfone, porque ele é direcional. Então, se falar do lado, ele não capta. Simão Bolívar também tinha não, um senso poético muito grande, lírico. Ele tem um famoso poema do Chimborazo, que a jornalista colombiana Lucero Martínez Sim, a Lucero está por aqui, professor. Um abraço aqui para a Lucero. Um abraço para, para Lucero. Ele Diretamente escreveu da um Colômbia. excelente texto sobre esse poema escrito por Simón Bolívar na Cordillera de los Andes. Uma pequena anotação que eu acho importante. No mundo atual, estamos em uma situação que Libertad mencionou sobre o desafio da sociedade contemporânea. E lembrei de Noam Chomsky, que ele menciona 3 fatores ou 3 possíveis desenlaces do século XXI. Guerra nuclear, colapso ambiental e esvaziamento da democracia, ou esvaziamento da democracia. O mais passível, não, o mais evidente seria ou a guerra nuclear ou o colapso ambiental. E quero aqui resgatar, não por fazer propaganda política, mas o presidente da Colômbia fez uma excelente palestra na Universidade de Stanford, em Califórnia, onde ele esclarece nesse recinto acadêmico como o modelo econômico do capitalismo mundial ele está condenado ao colapso ambiental, ou seja, à extinção da raça humana. Então, se questiona hoje em dia, praticamente, a todos os países do mundo estão sendo convocados a rever o uso dos combustíveis fósseis, não? E a diminuição da produção de carbono no ambiente do planeta. É um apelo assim, urgente e assustador para a humanidade, não? O grau de contaminação e de destruição ambiental é cada vez mais ameaçador para o ser humano. E de aí, voltaria à primeira anotação que eu fiz, a importância da unidade mundial. Ou seja, a unidade da América Latina, ela expressa muito bem um ideário bolivariano, ou de Bolívar, ainda hoje é válido. Mas Sim. o desafio que a humanidade enfrenta está fazendo apelo maior a conceito de cidadania mundial. Não sei se Libertad compartilha, não, esse tipo de pensamento comigo, mas eu queria só trazer, digamos, pouco o contexto do século XIX, do século XX e no século XXI. Em que sentido o pensamento bolivariano de Bolívar é como se diz, necessário, não? Necessário, incentivador para essa juventude. Eu digo até que a juventude está muito infantilizada nesses videogames, nesses jogos, não sei, nessas festas, não tem mais esse ímpeto da nossa geração, pelo menos é o que eu sinto de uma forma generalizada. Se tiver pequenos grupos de algumas escolas, onde tinham os grêmios que formavam para se reunir, lutar pelos seus direitos, lutar pelas suas causas da cidade, né? As pessoas, tipo assim, esperam demais pelo governo, não sei se é a função midiática de adestrar as pessoas, junto com o que a gente considera os crescimentos das religiões, principalmente, né, se leva muito para o lado das igrejas evangélicas que têm adestrado, né, as pessoas, né, você vê aí Bolsonaro por apoio dessas pessoas, né? O crescimento também da direita mundial faz com que lance essas fake news, essas mentiras para o povo ter medo e temer, como eu falei aqui no início, que o Libertador matou e quase morria, teve seus amigos mais próximos mortos, né, para lutar, e de uma hora para outra disseram que ele estava querendo instituir o reinado de volta, né? Aí tem uns que dizem para que essa história dele não vá adiante, que ele não existia, que era só uma lenda, né? Tem outros que o acusam de traidor, né? Que ele era um ditador, né?
Então, cada qual que quer para o seu lado, puxa a farinha principalmente para o lado econômico, que é o lado que a gente sabe que é do capital internacional, né? E provoca essas guerras do mundo, e quando surge alguém com boas ideias como ele, como Chaves, como Lula, como Fidel, essas pessoas devem ser, para eles, executadas. Então é assim que eu tenho visto, né, quando eu tive a Cuba 2 vezes, e outros mais, até para os Estados Unidos, que diz, você é o socialista que foi nos Estados Unidos, eu fui estudar o inimigo, então a gente tem que estar indo logo para conhecer também, para estudar o que eles fazem e como eles agem também, né? Então, passando a palavra a ti mais 2 minutinhos, para depois a gente para as considerações finais, que a gente ficou de 30 a 40 minutos, se pudermos prorrogar até 45, depende do seu tempo também, e agradecer também, como eu falei, a Lucero está aqui também, saludando, né, dizendo, me delírio sobre El Chibozar, o pessoal é com o senhor, está tudo em espanhol. Me delírio sobre um poema de... É o poema que estava falando o professor mais cedo. Uma das primeiras coisas, não só delírio sobre Chimboraço, também fala da Carta de Jamaica e outras publicações escritas pela própria mão do libertador, hoje se podem disponibilizar na internet. Essa é a primeira lição aí que temos. Não só porque ele viveu no século XIX, sabe? Não é possível conhecer a própria voz de Bolívar. Então, você tem uma forma. Ler o que Bolívar escreveu. Cartas, livros, discursos, palestras bem importantes que deixou para a história e que você pode ler na sua própria língua, diretamente da forma de pensar do libertador Simão Bolívar, que tem muita vigência se você lê hoje, como se fosse do tempo dele. Poucas pessoas têm tanta transcendência no tempo histórico que chegam até hoje e você pode sentir, esse é o meu líder. Segundo, você pode encontrar livros dedicados a matérias do seu gosto específicas em Bolívar. Como militar, tem. Como ambientalista, tem. Contra a corrupção, tem. Como amante da imprensa e da liberdade de expressão para os jornalistas deste século, tem. Bolívar foi quem, pela primeira vez, traz uma imprenta para a Venezuela para distribuir as ideias libertárias. Bueno, quem sabia ler, né? E também para os fazendeiros e para a população que mesmo não sabia ler, mas tinha como entregar para alguém para somar para a luta. Que outra coisa? Já o cinema e o Netflix e plataformas han levado a vida de Simão Bolívar às plataformas de streaming. Você pode assistir e acompanhar. E se encontra diferenças históricas, já estamos chegando a um nível avançado de precisão que vai levar a estudar cada vez mais esse grandioso homem, ou também a vida de mulheres como a Manuelita Sáenz, equatoriana, e o mais grande amor na vida do libertador, que para nós, as mulheres, é também uma fonte de inspiração legítima na política de hoje. Se ele foi traicionado, sim. Os homens grandes na história, não todas as vezes chegam ao final de seus dias amados intensamente por seu povo e reconhecidos. Nós não dimos a glória a Bolívar de morrer sabendo-se amado por o povo, mas nós honramos ele hoje. Nós sim pudimos acompanhar até o final amando o comandante Chaves. E nós aqui curtimos muito pela saúde e a vida longe do líder Lula também, porque nós dizemos que gente grande como eles merece ser acompanhada e amada até o final desses dias e saber que conta conosco. Essa é a lição que eu acho que também deixa a vida desse líder Bolívar e que nós desejaríamos para alguém jovem neste mundo ter os valores de Bolívar. E com isso, já qualquer mãe poderia se sentir muito feliz, muito feliz. Nós conhecemos na história mulheres que encontravam a Bolívar nas montanhas e diziam: ai, Bolívar, eu quisera ter um filho mais para dar você esse filho para a causa libertária, sem importar se esse filho entregava ou não a vida na guerra. Este mundo em crise precisa que nós e nossos filhos sejam como ele, a risco de perder a vida. É legal mesmo. A história das mulheres dele, principalmente da última, da Manuelita, é uma bravura enorme. É o que realmente
Realmente eu digo até assim, é o que eu procuro, você ter uma pessoa que vai para a luta, que está do lado, que é combatente, que está na saúde, nas grandes lutas, né, não é fácil, né, não é fácil mesmo. As pessoas, é o que eu digo, as pessoas hoje em dia estão naquela de fotinha, unha, sobrancelha, e quando a gente ainda busca um libertador e uma libertadora para mudar essa situação, porque não dá, como você via, né, as pessoas pobres pelas ruas fizeram a guerra para ter essas pessoas terem condições, né, como a gente fez, tentou restabelecer agora a democracia, está lutando com o Senado brasileiro e com a Câmara, principalmente com a Câmara, lá com Lira, e quando chegou ao poder, né, teve o Santander lá, que tentou dar umas trairagens, ficou do lado daquelas pessoas, as pessoas passando fome ainda naquela época. Então, a gente precisa realmente de pessoas como Simão Bolívar para a história brasileira. Eu queria, a gente está chegando aqui nos minutos finais, para as considerações, agradecer a nossa amiga Lucero, que esteve aqui também falando sobre a Colômbia. Assista a live dela, também está aqui no canal. Essa live vai ficar para todos que estão assistindo aí, pela TVT, Barão de Tararé, Democracia Participativa e Sindicato Povos. Então, inscreva-se, né, aí. Ela também disse aqui que em Santa Marta, Colômbia, a Quinta de São Pedro Alejandrinho foi a sua última morada. Ela disse também que uma grande semblaleza de Bolívia é o filho Gabriel Garcia Marques, o Nobel colombiano, com sua novela El General em seu labirinto. E aqui, por último, ela deixa a mensagem. Hoje, o latino-americano busca a união da Bolívia, como a gente também, que é importante, gente. Os golpes dados novamente na América do Sul, 2009, salvo engano, em Honduras, ou foi 2010, 2012, acho que foi 2009, foi em Honduras, 2010, Paraguai, ou foi o inverso, né? Depois teve 2013 o Brasil. Isso fez com que os Estados Unidos buscou para se recuperar seu mercado econômico novamente, né? Então, quer dizer, 2002 a 98, acho que o Chaves entrou, foi 98, a Libertar Me Conserte, né? Até 2002 com Lula, e aí foi essa década, até 2008, 2009, a América do Sul viveu bem com o seu mercado, estava melhorando e crescendo. Depois os golpes da América do Sul voltaram, né? Então, quando a gente está unido, a gente está bem, a gente forte, vende-se, troca matéria, ajuda a Venezuela, ajuda a Cuba, também torcer e continuar lutando pelo a fim do bloqueio a Cuba, que devolva o dinheiro da Venezuela, que ainda está lá preso pelo doido e golpista que os Estados Unidos e outro Ocidente apoiou aí, né? E eu vou ser mais delongo, já são 42 minutos, eu falei demais agora, eu sou só o comentarista, o interlocutor. O professor Pedro, contigo, o que não foi falado e suas considerações finais, que eu acho importante, em 1 minuto e meio. Primeiro, parabenizar a Libertad Velasco pelo entusiasmo, pela clareza de suas ideias, e ao amigo Luiz Carlos Prata, ¿no? Regadas pelo convite a este encontro. Luiz Carlos falou um assunto importante, que ele disse que hoje em dia, ¿no? A mídia va criando una juventud poco sensibilizada con los problemas fundamentais da sociedade, ¿no? Os problemas de sobrevivencia da sociedade, não só da democracia, mas da própria sobrevivência da espécie humana. Então, e ele falou também que necessitamos de muitos Bolívar, não? Bolívar é um ser extraordinário na história da América Latina, não? E necessitamos de pessoas conscientes, não, do mundo atual, dos desafios contemporâneos, e de jovens que se comprometam na construção de uma nova sociedade, de uma nova ordem mundial, onde prevaleça a justiça, a solidariedade, o conhecimento, não? E esse é um desafio que a América Latina também tem sua parte, mas é um desafio para toda a humanidade, como já falei antes, não? Lembrando a Noam Chomsky e este pensamento sobre poderoso, El luminoso horizonte de la unidade. Foi um livro que eu lancei em Bucaramanga, Colômbia, no ano 2005, em memória de minha filha Laura Patrícia Rojas, que tinha falecido há pouco tempo atrás. E reúne várias reflexões sobre esse desafio da sociedade contemporânea. Eu pensei que Lucero ia estar aqui em Fortaleza e eu trouxe um exemplar para ela, mas
Si Lucero después nos facilita su WhatsApp, disculpe, Libertad, ¿no? Libertad. Si Libertad nos facilita el WhatsApp, puedo enviar por archivo electrónico PDF. algún libro. Y Obrigada. de apoyo pela participação. Ela é uma excelente jornalista, excelente escritora, escreve muito bem, e a Libertad por sua coragem e por seu entusiasmo, e a Luiz Carlos por uma amizade que dura vários anos e pela coragem que ele tem de fortalecer uma mídia alternativa, não? Querendo contribuir a que novo discurso, vamos dizer, uma nova leitura da sociedade seja colocado em discussão. Me lembrei de Miyakoto, um escritor angolano que falava assim, sobre a importância de contar histórias. Diz que contar histórias é uma forma de tomar posse do mundo. É uma frase muito simples, não? Mas está no plano das ideias, não? As histórias ajudam a versões, não? A construir um mundo melhor. Então, essa TV alternativa que Luiz Carlos representa é algo digno de louvor por seu esforço extraordinário, que eu tenho acompanhado algumas vezes, não? E um abraço para Libertad, para Lucero, para os amigos da audiência. E uma América Latina unida e um mundo menos injusto e mais solidário. Obrigado a todos. E agora, Libertad, suas considerações finais e o que você gostaria de dizer que não foi dito, não foi perguntado. Você tem aí 2 minutinhos. Obrigada. Eu não tenho tanta coisa para dizer como que amar a Bolívar é uma das maiores coisas que pode dar felicidade neste mundo. Conhecê-lo, ler sobre ele. Até quem não gosta da política pode ler as maravilhosas cartas de amor entre ele e a Manuela, que estão em livros disponíveis também, livres na internet, e você já vai acrescentar sua alma e o seu espírito. Então, para qualquer classe de pessoa boa neste mundo, Bolívar é ainda uma grande referência e inspiração. Eu expresso a minha gratidão com vocês por permitir-me falar desse homem que respeito tanto, que inspira tanto a nosso país em resistência, e para que sepam que este povo digno da Venezuela, no nome dele, faz o seu maior esforço por a dignidade, os direitos e por que esse governo não seja de élites, sino nas mãos do povo. Foi por ele que nós tivemos esta oportunidade que defendemos com nossa vida. Obrigado com vocês por poder dar nossa mirada da história. Obrigado, Libertad. Obrigado, Pedro, por estar aqui presente nesse primeiro teste de presencial. Obrigado, Elisaura, por ser membro, por ajudar a fazer o canal. A gente está quase terminando o ambiente, né? E a todos vocês que assistiram, não deixem esse programa parar, divulguem para mais e mais pessoas quando acabar e quando você estiver podendo assistir. Então, a gente vai ficando por aqui. Libertad, volte sempre, se puder, né? Ou então indique outras pessoas que eu posso fazer live, aqui já é um golpe, me ajude, para a gente continuar nessa luta por uma América Latina unida, para que nós venceremos. Então, gente, bom sábado e uma boa luta todo ano. Não deixemos passar o tempo. Obrigado, professor. Tchau, tchau. Feliz vida. Feliz vida, a luta continua. Tchau, tchau. Bom final de semana a todos e a todas. TV HBR, o canal mais